Nutrição e Empreendedorismo, o programa que nasceu para tornar a nutrição mais fácil, acessível e inteligente para o nutricionista. E a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre a história da N2B. E para essa conversa continuar rolando, nós trouxemos aqui a Luísa Pusni, a COO e cofundadora da N2B. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, Yas. Lu, então vamos começar já o nosso papo. Quem procura sobre a N2B vê que é uma empresa voltada para a nutrição. Mas e a sua formação? É em nutrição, é na área da saúde ou... Não, eu sou administradora de empresas. Antes da N2B, eu só trabalhei com saúde na corretora de seguros. Nunca tinha trabalhado com saúde antes. E como que a nutrição entrou na sua vida? Como que você trouxe ela pro pessoal, pro profissional? Como que foi? Eu nunca tive problema de peso. Então eu nem sabia que eu precisava de um nutricionista. Sim, durante a minha vida isso não foi uma realidade. E aí, quando eu me tornei sócia do César na corretora de seguros para cuidar de seguro-saúde, a gente começou a olhar assim, o que gerava mais sinistro, então o que gerava mais utilização do convênio. E aí, olhando para isso, a gente olhou, bom, tinha chuva de bariátrica na época. Era um absurdo, assim, a quantidade de bariátrica que tinha. A gente escutava das empresas que as pessoas entravam e engordavam para depois fazer bariátrica. Então, era uma época que essa cirurgia quase que estava na moda. A cirurgia mais cara que podia acontecer, ou uma das mais, né, era a cirurgia de coluna. E a gente via que era excesso de peso e pouca musculatura. E aí tinha as demais, né, joelho, tornozelo e etc. E os RHs que a gente atendia, né, as empresas que a gente atendia, assim, muito preocupadas, porque o custo aumentava ano após ano e aumentava muito, muito. E aí, além da gente colocar esse zoom no que gerava mais utilização, fora assim, né, gastrite, baixa imunidade, a gente também viu uma ação de uma das seguradoras que a gente atendia, um dos nossos clientes, que levou uma nutricionista e levou uma balança de bioimpedância para fazer uma ação. Era uma empresa com 180 colaboradores e eles iam atender 15. As vagas acabaram em 5 minutos. E aí a gente falou, essa foi uma ação legal, faria sentido a gente fazer isso para os nossos clientes, e dando esse zoom em quais eram os motivos da utilização do convênio, a origem de tudo era a nutrição. A gente falava, por que seguradoras, operadoras, enfim, não estão trabalhando prevenção? A gente só está trabalhando pós. A gente só está trabalhando doença crônica. Então, crônica que eu vou ter que pagar e vou ter que acompanhar essa pessoa para o resto da vida. Diabetes, hipertensão, colesterol, a gente vai ter problema de obesidade, que muitas vezes se estende por muitos anos. Tudo tinha origem na nutrição. E aí a gente chamou na época uma nutricionista para fazer esses atendimentos. E aí, claro, a gente falou, bom, então deixa eu começar a aplicar isso na minha vida. E curiosamente, na minha casa, eu achava que eu comia bem. Porque não tinha refrigerante, sempre teve muita verdura, muito legume, sempre teve variedade, enfim. Mas eu não tinha noção. Eu comia carne vermelha praticamente todas as refeições, comia salsicha, eventualmente, não era parte da minha dieta, mas assim, tinham várias coisas que eu não tinha a menor noção, sem contar que eu não tinha noção da minha composição corporal. Então, em termos de musculatura, eu era bem abaixo, eu sempre fui magra, beleza, mas não era saudável. Sempre tive abaixo de musculatura, descobri depois, né? E aí foi assim que a nutrição passou a fazer parte da minha vida. Isso foi em 2016, e aí de lá pra cá, enfim. E aí, quando vocês contrataram a nutricionista, você começou a passar também e mudar, para levar Sim. isso para os clientes também. A gente nunca vendeu algo que a gente não acreditasse e não aplicasse em nós mesmos. Então, antes da gente levar para as empresas, inclusive, a gente fez o nosso atendimento. E aí, você me conhece o César, a gente é muito disciplinado. Então, a gente fez uma alimentação. Eu lembro, o César também nunca teve sobrepeso. Só que só de fazer essa dieta, né, porque ele emagreceu tipo 7 quilos. Ele diminuiu bem, inchou, assim, né? Foi um negócio muito surpreendente, porque o meu processo foi bem de composição corporal, então meu peso aumentou desde essa data. E, enfim, eu tô buscando aumentar mais, mas é uma das primeiras vezes na minha vida agora
que eu tô com um músculo adequado. Uma quantidade boa, né? A gente costuma ver muitas pessoas buscando sempre o emagrecimento e nunca ver do outro lado, né? Então é legal ver que entrou na nutrição do contrário do que as pessoas buscam, porque a gente acaba vendo muito que o nutricionista é visto como emagrecionista. E não é bem assim, a nutrição vai bem além, e a N2B ela consegue mostrar isso pra gente, né? Mas você tá falando que vocês se conheceram, não, que vocês já eram sócios na corretora de seguros, mas vocês se conheceram como? A gente se conheceu na faculdade em 2006, por aí. Aí a gente ficou amigo, ficou mais colega, assim, na faculdade. E aí, quando foi mais ou menos 2012, se eu não me engano, eu falei que eu tinha vontade de empreender. O César já empreendia há um tempo. Falei, eu tenho muita vontade de empreender, tenho várias ideias. A gente sempre teve esse perfil, né, os dois, um pouco provocativos e querendo fazer algumas coisas meio fora da caixa. E aí ele falou, então vamos almoçar? Aí a gente vai almoçar, eu mostrei as ideias pra ele, a gente começou um outro negócio nada a ver com o que a gente faz hoje. Só que eu trabalhava, ele também trabalhava full time, e aí a gente tocou adiante, mas sim, era part-time, né? A gente sempre fala, se você não se dedica full de verdade, é muito difícil o negócio acontecer. Aí a gente acabou, ele foi fazer um projeto em outra cidade, eu entrei em um outro emprego, e aí passou mais um ano pra gente conversar de novo. E aí eu falei, você tá na corretora, como tá? Ele falou, tô, e eu queria abrir a parte de saúde. E como você já atende RH, eu atendi RH em alguns momentos da minha carreira, você podia assumir essa área pra gente começar com essa parte de saúde, vida, previdência, enfim. E aí eu virei sócia dele, então, em 2014, na corretora de seguros. Que legal! E aí, como que vocês pensaram em pegar a parte de saúde? Então, juntar negócio com saúde, mesmo que não voltado para nutrição na época. Mas por que vocês viram que era importante investir na saúde e não em outro negócio? Na verdade, assim, a gente foi para a área de seguro-saúde porque era uma área que pagava bem. Tá? Sendo absolutamente transparente. A comissão era boa, a gente entendia que fazia sentido. Só que quando a gente efetivamente foi mergulhar nesse universo, a gente descobriu, assim, várias arestas que a gente poderia trabalhar. Então, tanto eu quanto o César, a gente sempre quis trabalhar num negócio que fosse mais tecnológico, que fosse mais escalável, que fosse uma ideia mais disruptiva. Então, a corretora não se encaixava nisso. Ela tinha ali uma função de ter um próprio negócio, mas não era o que super brilhava os nossos olhos. O César já tinha muito sucesso na corretora em outras frentes. Grandes riscos. Cara, ele fazia, tinha uns clientes muito bons nessas partes. E aí a parte de seguro-saúde era isso, era rentável, fazia sentido. Só que quando a gente olhou, a gente falou, gente, tá tudo errado. Eu nunca esqueço o César falando, e eu vou registrar aqui, porque isso vai aparecer depois. Ele fala assim, o seguro-saúde da forma que é hoje é um caminhão em alta velocidade em direção à parede. Não tem como dar certo. Não é seguro-saúde, é seguro-doença. Então, era muito doido. A gente ia oferecer, tinha mais de 8 opções no mercado, cada uma trabalhava de uma forma, cada uma tinha uma tabela, cada uma era de um preço. Eu lembro que foi enlouquecedor. Eu já trabalhei com várias outras coisas complexas e seguro foi uma das coisas mais complexas de todas. E quando você via como isso funcionava dentro de uma empresa, era bem assustador. Você falava, tá bom, então eu tô aqui, eu tô fechando um seguro pro meu colaborador, que já tem um valor alto, que eu já vou ter um reajuste no ano seguinte só por inflação, e a inflação médica é mais alta do que a inflação normal. Então já era um aumento grande. E eu ainda vou ter um reajuste por sinistralidade, que às vezes era 25%, 30%. Então daqui a pouco eu vou estar pagando mais de seguro-saúde para o meu colaborador do que de salário. Porque o salário não aumenta 10% ao ano. Consequentemente não compensaria para a empresa, né? O que acontece? Ela vai dando downgrade. Entendeu? Ela vai tendo um plano menor, pior. E aí, assim, como que a gente resolve isso? A gente resolve isso
trabalhando prevenção. Como que a gente trabalha prevenção? Atividade física e nutrição. Atividade física tinha um player na época que estava crescendo, se destacando, enfim, que é o maior do mercado hoje. Nutrição não tinha ninguém fazendo de forma profissional para empresas, né? No B2B ali. Então, a gente olhou e falou, cara, atividade física, eu preciso tirar a pessoa da sedentariedade, né? Do sedentarismo. Então, eu preciso falar, ó, levanta do sofá, vai lá e olha, tô te dando um desconto aqui pra você treinar. Beleza. Comer todo mundo come. Então, se eu conseguir ensinar a pessoa, olha, isso que você já faz um pouco melhor e vai fazendo isso de forma contínua, sem precisar ser uma mudança radical, eu vou impactar obesidade, diabetes, hipertensão, eu vou impactar todas essas cirurgias, porque as pessoas vão ter uma composição melhor, eu vou dormir melhor, então eu vou trabalhar melhor, meu cérebro vai funcionar melhor. Eu lembro que a gente ia nos RHs conversar, e aí tinha uma mania de falar assim, qual que é o ROI disso? Você já tem um case para mostrar que vale a pena? Eu falava, cara, faz o seguinte, chega hoje em casa e janta uma feijoada e toma uma cerveja. Me fala como você vai dormir, como você vai acordar amanhã, como vai ser seu dia de trabalho. E depois de amanhã, faz um dia com uma dieta legal. E me fala como vai ser sua noite, como vai ser seu dia seguinte. Eu preciso comprovar, não é possível que eu preciso comprovar que ter uma alimentação adequada impacta em todos os aspectos da sua vida. E é aquilo também, né? O treino a gente faz uma vez no dia e olha lá, a alimentação a gente tá lá praticamente o tempo inteiro se alimentando. Então Você vai faz interferir. escolha o tempo todo. Exato, vai interferir completamente. Tem muito sentido. E quem conhece você e o César sabe que ele chega com as ideias e você organiza tudo. Como foi para vocês sair da corretora de seguros, que já era algo meio que fixo, né? Meio seguro para vocês, e tirar esse sonho do papel? Tipo, como que foi? Qual foi o momento do estralo, assim, que falou, meu, precisa? E como você se sentiu com isso? A gente fala que ele é o agente do caos, assim, o organizador do caos. Mas quando a gente viu essa ação dessa seguradora, nosso cliente, eu lembro que o César falou assim, a gente precisa comprar uma balança dessa. Né? E aí a balança custava caríssimo, a gente não tinha dinheiro, a gente dividiu em 24 vezes, que fez com que ela fosse mais cara. Mas tudo bem, a gente comprou uma balança. E aí a gente começou a oferecer o acompanhamento nutricional como um brinde da corretora. Então, o plano inicial ainda era isso, gerar mais vendas do seguro, sabe? Mais clientes pra gente, porque a gente queria oferecer um atendimento diferenciado para os nossos clientes. E aí, a gente conseguiu alguns clientes assim, só que outros que a gente conversava falavam, não, tá bom, eu não quero trocar de corretora, porque eu tô com esse há muito tempo, eu já sei os problemas que eu tenho com esse, eu não quero novos problemas, mas eu quero a parte da nutrição. Então, a demanda veio do mercado, não foi nem nossa. E aí, eu lembro que nessa época, a gente também estava com uma outra ideia de um outro produto, que era um seguro de vida um pouco diferente, que era em Curitiba. A gente foi para Curitiba, viu a equipe lá, chegou a ver apartamento. E aí, a gente é assim, né? Nesse aspecto, nós somos muito parecidos, de querer ver diferentes frentes. E aí, foi assim, inclusive, que a gente precisou escolher um nome, porque... tá bom, vai ter uma outra empresa focada nisso, então qual que vai ser o nome? Eu lembro, a gente na sala, o César falou, cara, é nutrição pro B2B. N2B, N2B, Nutrition to Business. Cara, é isso, acabou, bora. E aí fechou o nome da empresa aí. Tanto que chamava N2B Nutrição Empresarial. Sim, né? A gente procura ainda, às vezes aparece. É isso, né? porque era exatamente esse o foco. E aí eu lembro, né, dessa situação, não, tô girando vários pratinhos, e aí tinha os clientes da corretora, e aí tinha esse lance aí desse negócio de seguro de vida, e aí tinha NDSB. E eu lembro um dia que eu escrevi numa janela que a gente tinha na sala de reunião, tipo, as 3 coisas, e a gente colocou prós e contras de cada uma, porque eu falei, César, não dá pra tocar as 3, a gente precisa escolher 2. E aí caiu do seguro de vida, neste momento. E aí a gente ficou com a corretora NDSB em paralelo durante 2016 inteiro.
E aí, tava gerando muito conflito. Exatamente porque, assim, era um negócio novo. A gente sabia cuidar de um business tradicional. A gente não sabia cuidar de algo que exigisse tecnologia e escala, assim, nesse nível. Era a faculdade, eu fiz gestão empreendedora na faculdade, como trilha. Então, supostamente, eu teria mais informação. Mas, na prática, era muito antigo, né? É difícil estar atualizada a faculdade em relação a isso. E aí, a gente procurou programas que a gente pudesse participar, que pudessem ajudar a mediar as nossas ideias e direcionar um pouco melhor e um pouco de metodologia. Então, em 2017, comecinho de 2017 já, a gente falou, não, vou entregar a corretora, não vamos continuar, vamos focar exclusivamente na N2B. E aí a gente entrou no programa de aceleração da ACE, que hoje é Venture Capital, mas na época era aceleradora. E aí a gente ficou um ano lá. E isso deu bastante direcionamento, assim, né? Meio que tinha um checklist. É como se é empreendedor, mas tem um chefe, sabe? Então tinha um checklist e mensalmente a gente tinha que ir apresentando alguns resultados. Então isso ajudou no processo. E a N2B foi crescendo por conta desses programas de aceleração. Se vocês tivessem que falar assim, o que você viu a N2B deslanchar e falou, meu, a gente investiu no caminho certo, a gente escolheu o caminho certo. Qual foi esse programa? E qual foi a virada de chave que você falou? É isso mesmo e a gente precisa continuar aí crescendo. Porque a gente vê um crescimento da N2B ano após ano absurdo, assim. Cresce muito rápido. E como que vocês conseguiram fazer isso? Tipo, onde foi o programa que viu o começo e depois como vocês continuaram? Tem duas coisas que fez a N2B chegar onde está. Visão estratégica, que é algo que eu nunca vi alguém ter igual o César. Nunca. Eu falo na apresentação dos workshops e reforço aqui, é bizarro. A gente no começo da N2B brigava muito, porque ele falava assim, não, a gente tem que fazer isso e aquilo. Eu falo, cara, da onde? Não tem nada a ver com o que você está falando, de onde você tirou isso não faz o menor sentido. E aí, passava 2 meses e fazia todo sentido. E ele tinha uma visão que sempre estava lá na frente e era muito difícil eu entender. Eu lembro uma vez que a gente sentou numa Copenhagen, se eu não me engano, e eu falei, cara, quando você tiver uma ideia e essa visão que você tem das fórmulas de cristal, você precisa sentar comigo e explicar o que você está enxergando. Porque eu não estou dentro da sua cabeça e a velocidade do meu pensamento não é o mesmo que o seu. Eu não vou chegar no mesmo lugar. Então, senta comigo e fala, cara, vamos fazer isso, porque eu tô enxergando isso, isso e aquilo, e aí beleza, a gente vai fazer. E depois dessa conversa, tudo mudou. Porque, de fato, o raciocínio que ele desenvolve é insano. Vocês já estão acostumados também. Então, a primeira coisa que fez a gente estar onde a gente está foi a visão estratégica que a gente tem. E a segunda coisa foi a execução. A gente é muito bom de execução. Não adianta você ter ideia, não adianta você ter visão estratégica se você não botar em prática. Então, a gente, desde o início, botou muito a mão na massa, mesmo quando éramos 2, 3, 5 pessoas até hoje, e a gente montou um time muito bom de execução. Então, eu vou falar dos programas de aceleração, incubação e etc. Todos foram ótimos e foram excelentes parceiros e ajudaram a gente a pensar melhor, a ter melhor direcionamento e foram muito importantes no nosso desenvolvimento, mas só isso, sem estratégia de execução, a gente não estaria aqui. Então, o caminho foi praticamente a visão do César e vocês escolhendo o time e colocando a mão na massa. Exato. Nisso, a gente fala, né, a N2B veio para tornar a nutrição mais fácil, acessível e inteligente. Quando a gente fala inteligente, a gente que já está aqui dentro sabe que é na parte tecnológica. Como que vocês tiveram essa visão de falar, meu, a gente vai colocar a tecnologia ali, tirar de algo que... Porque na área da saúde, né, principalmente quem estuda nutrição vê, que é muito eu para o meu cliente ou eu para um hospital. Nunca foi apresentado pra gente essa questão da tecnologia mesmo. Como que vocês conseguiram juntar isso e como vocês chegaram apresentando os dados de falar, olha, a nutrição é importante para juntar com a tecnologia? Vou dar uma visão mais global sobre a nutrição, tá? Como eu enxergo o negócio. A gente percebeu ao longo do processo que a nutrição era uma
entrega, uma busca, enfim, bastante elitista, tá? Então, era assim, eu falei, nunca tive nutricionista na minha vida. Então, ou você tem um problema de saúde relacionado à nutrição e isso te faz buscar um nutricionista, ou você é rico. Total. E aí, tipo, sei lá, você quer ter o corpo dos sonhos, ou você quer... Muito da busca é estética. Já fez alguma cirurgia estética, né? E foi só pra saber Ou como sei lá, você manter. busca um lance estético, mas sabe, é aquele cenário tipo, eu vou no nutricionista, ele me passa uma dieta, eu posso pra minha empregada cozinhar. É meio que um negócio que, cara, blogueira tem, né? Não é acessível. E acaba sendo caro, né? Porque passam produtos assim absurdos. Exato. E aí, quando a gente viu esse cenário de saúde e olhou a nutrição como era oferecida, a gente falou, cara, tipo, tem um negócio claramente não atendido aqui. Por quê? Se eu tenho um problema da população inteira, se eu tenho um problema que assim, o Brasil inteiro, e não só o Brasil, se a gente for ver os Estados Unidos está pior ainda, mas eu tenho uma população que não tem acesso à nutrição, que não tem isso como um costume, como algo importante para a vida, que eu mesma não tinha, mesmo podendo ter acesso financeiro, como que eu democratizo isso e faço isso atender todo mundo? Se for com consultas de R$350, não vou conseguir. E se eu tiver que me deslocar ao nutricionista sempre, também não vou conseguir. E se boa parte desses nutricionistas estão em algumas cidades, também piorou, eu não vou dar acesso para o Brasil inteiro. E quando a gente começou a pensar em... E outra, né? O que a gente via? A pessoa ia numa consulta, você sabe, a pessoa entra no consultório, daí ela vai lá e fala assim, doutor, então, olha, a minha alimentação é assim, assim, assim. Mentira, ela falou um dia bom. Ela nunca fala um dia tradicional, ela fala o dia bom. Aí você fala, tá bom, esse é o dia bom e ela quer emagrecer, então você faz um negócio mais restrito do que o que ela já faz, do que já é um dia bom, entendeu? Do que ela disse é bom, aí... Exato. Aí é difícil de seguir. Aí passou uma semana, ela fala, puta, não consegui seguir, você vê, ela abandonou. Então a gente também via que esse entre consultas era um problema. Que era ali que gerava a frustração, ali que precisava de algum ajuste, ali que surgiam dúvidas, e que se você não conseguisse falar com seu nutricionista, você ia desengajar. E a gente começou a fazer, pensar em formas de tecnologia que eu conseguisse expandir isso e conseguisse oferecer para mais gente, conseguisse oferecer de forma mais escalável e conseguisse oferecer de forma que a regionalização também não fosse um problema de acesso. E de cara, os nutricionistas acharam ruim. Total, porque o nutricionista quando vê algo... Porque já era difícil pra gente, né? Conseguir o paciente cobrando, assim, o piso do que o CRN fala pra cobrar. Porque a gente ainda tem consultório, tem todo o material, tem que fazer logo também pra se colocar no mercado. Tem N coisas. Conteúdo. E aí, quando vê um aplicativo que chega entregando tudo aquilo por um preço tão acessível, você fala, meu... Não, e é isso. E o que eu faço agora? Os nutricionistas, não tá valorizando o nosso trabalho, e não era. No fim das contas, é assim, nutrição devia ser ensinada na escola. Total. Né? Você vai aprender química orgânica, você vai aprender nutrição. Não faz o menor sentido. Pra mim, sei lá, é um lobby de indústrias que não colocam isso no MEC. Porque pra mim, tipo, sabe, tinha que estar na cartilha escolar, se aprender sobre nutrição. Você não aprende. Aí, depois disso, a nutrição, ela é comparado a um consultório médico, que eu vou pontualmente, tendo ou não um diagnóstico, enfim, recebo um tratamento e não volto porque é caro. Só que ela deveria se assemelhar muito mais a uma academia, que é algo constante, que eu falo, não, tá bom, então eu preciso fazer, eu vou receber um treino, que no caso vai ser a dieta, que vai ter uma duração de um tempo, porque isso vai se adaptar depois. Quando eu me acostumar com essa dieta, eu preciso trocar. E aí, a cada 3 meses, por exemplo, eu tenho que conversar com o profissional. E posso tirar dúvidas entre o processo. Então, você vai na academia, você recebe um treino, você faz aquele treino. Se você tiver dúvidas ao longo do processo, você pede ajuda para o professor. Depois que aquele treino ficou obsoleto, que você já está indo bem, você troca de treino. A academia, ela não pode custar R$1.000. Senão as pessoas não vão.
Então, a gente precisa, para alguém que já tem um gasto, por exemplo, com uma academia, ser acessível com nutrição. Então, a gente precisa dividir esse pagamento, a gente precisa tornar isso acessível e aumentar o volume. Porque para o nutricionista faria muito mais sentido atender em volume e recorrentemente. Por que tem que cobrar R$350? Porque é um paciente aqui ou outro sabe Deus quando. E aí, quando a gente trouxe esse conceito, a reação inicial foi: vocês estão tirando pacientes. Não, a gente nunca quis tirar paciente. O que a gente quis é falar: gente, nutrição é importante. E para eu falar que é importante para o maior número de pessoas, e não só para o topo da pirâmide, como sempre foi, precisa ser acessível. E para mostrar, né, que realmente funciona e que precisa daquilo. Porque se a pessoa já tiver que de início pagar um valor absurdo, ela não vai pagar, não vai ver a importância daquilo. Ela pode. E total. Ela pode até querer, ela não consegue. E também a gente vê muito falando que fazer dieta é caro, fazer dieta é caro. Porque acaba sendo elitista mesmo, pelas coisas que colocam. Se você pagar R$400 uma consulta e ela falar que você precisa comer arroz, feijão, peito de frango e saladas, tá errado. O nutricionista não me passou suplementos, tá errado. Completamente. Foi nisso, vocês viram isso antes do aplicativo surgir, né? Porque um dos maiores clientes da N2B é a Smart Fit, mas antes disso, de ter um app voltado para eles e para a gente conseguir democratizar a nutrição, vocês viram isso como dentro das empresas? Tipo, para poder oferecer o serviço? Ou não viram? Foi recente? Vimos, a gente ficou bastante tempo focado em empresas. O que a gente percebia era uma pena, e a gente acredita que isso está mudando agora, é que existia muito pouca maturidade das empresas e dos colaboradores mesmo para isso. Então, imagina, né, quando a gente fala daquela matriz, onde que a pessoa está em relação às mudanças que ela precisa fazer, muita gente estava em pré-contemplação, sabe? Então, você chegava numa empresa e como que eu vou convencer alguém que precisa de um nutricionista? A empresa vai pagar? Muitas vezes ela via como custo e não como investimento. Então a gente conseguia, algumas pessoas passavam em consulta com a gente fazia presencial a consulta, então isso foi uma coisa que deu uma atrapalhada na escala, foi de onde a gente também pensou em fazer um negócio por aplicativo que fosse mais escalável. E a gente fazia exame de bioimpedância nas empresas também, porque isso sempre gerava um gatilho. Igual eu. Não, tá bem, tô magra, tô saudável e tal. Aí você ia descobrir que você está com um pouco músculo, que depois você ia ter osteoporose, que você ia ter, sabe, dor no joelho, nas costas, que ia ter N outros problemas relacionados à sua composição corporal, que não só estética. Tá. E aí, teve muito match com o ambiente fitness, exatamente porque essa pessoa já tomou uma decisão de investir na saúde dela, de investir no corpo dela, de investir na composição corporal. Então, quando eu falo assim, olha, você já está fazendo isso, deixa eu te ajudar, porque sem alimentação você não vai atingir os objetivos da forma que você gostaria, é meio que, assim, não tem por que a pessoa não fazer. Uma das principais entregas da N2B, né, começou com a bioimpedância e aí a gente viu, assim, um crescimento absurdo na pandemia. E já tinha um aplicativo. Como vocês tiveram essa visão, tipo, praticamente futurística de saber que em algum momento ia ter uma consulta online e que ia ter a entrega completa, podendo ter um nutricionista de São Paulo e um paciente do Nordeste, por exemplo? Como que vocês já foram criando a estrutura do app dentro de um tempo tão pequeno? Então, tipo, aonde que vocês viram essa importância e conseguir fazer isso? E, tipo, levar, né, para as pessoas quererem investir, falar, tem tudo aqui dentro. Foi em qual momento? A gente sempre quis consulta online, porque isso permitiria que a gente tivesse mais nutricionistas na plataforma, né? Então, a gente trabalharia não só o lado do paciente, mas do lado do nutricionista também. Porque sempre oferecer um atendimento individualizado, obviamente, tem muito mais resultado do que você sugerir um cardápio. Só que era proibido, né? A gente sabia que a parte antropométrica a gente já resolvia com a bioimpedância. Então, o que talvez fosse ruim de não ter o presencial, óbvio que tem outras coisas, você vai ver a unha, você vai ver o cabelo e tal, mas assim, de novo, tem 8, tem 80.
A gente tá num meio termo que entrega muito. Essa é o objetivo, não é o ideal máximo, não é, mas é o que entrega um valor acessível e que entrega muito. Que consegue mostrar para o brasileiro, né? Porque ainda assim tá muito raso. As pessoas continuam não vendo a importância. Tira as pessoas da inércia em relação à nutrição, né? A gente sempre quis, e aí entra, na verdade, de novo a visão do César. A gente já tinha pensado em fazer o nosso sistema de consulta lá atrás, tinha estudado algumas coisas, tinha deixado para depois esse projeto, e aí em 2020, no carnaval, lembra da execução? A gente sempre trabalhou muito, então a gente trabalhou no carnaval. E aí, ano passado foi o primeiro carnaval que eu tirei. Que não teve carnaval, no caso, porque foi pandemia. Então, quem sabe, 2023. Mas a gente trabalhou e a gente fez uma sprint do MyNutri. E aí foi quando a gente começou a desenvolver isso. Então, em março, quando começaram as consultas online, a gente já começou a fazer. Mas era um Frankenstein, assim, não era... A gente usava vários outros sistemas para conseguir fazer atendimento e a gente foi construindo. A gente sempre gostou de construir com base no feedback do cliente. No caso, o cliente era o paciente e o nutricionista. Então, o que existe hoje é completamente construído com as mãos e os pitacos de todos os envolvidos. Nutricionista e cliente. Literalmente, exato. O maior marketplace de nutrição do Brasil nasceu na pandemia, o que é muito legal ver, muito legal acompanhar de perto, né? E também dentro de uma empresa onde a grande parte é mulher. Tem a visão ali do César, mas muito das opiniões que vem, muito do que tem ali, é muito legal a gente ver aqui dentro, né? Que os funcionários têm muita opinião, a gente pode mostrar muito a nossa visão e tem muita mulher, o que é muito legal também, porque diverge em vários pontos e a N2B consegue entrar num acordo para crescer cada vez mais. Isso é muito legal. E aí, com isso, vocês já estão tornando a nutrição fácil, acessível e inteligente pro cliente, pro brasileiro. Em que momento vocês viram que precisava fazer isso pro nutricionista também? Bom, a gente primeiro teve isso, né? A gente tentando tornar a profissão e não só a profissão, mas a entrega do nutricionista algo escalável e para o Brasil inteiro. E a primeira reação do nutricionista ser, não, você está tirando meu lugar, você está... Não, calma. Não deveria ser essa visão. Estou tentando conscientizar um monte de gente que nunca nem ia pensar em passar pelo seu consultório. Então, a gente já viu que a visão era um pouco complicada. A gente também viu que era uma galera, e até por ter muito nutricionista aqui, que tinha uma dor latente nesse sentido, que era assim, o mundo tá contra mim na profissão que eu escolhi. Eu me formei e agora? Né? Eu me formei agora. Bom, se eu sou rico, talvez meus pais paguem um consultório para mim e ainda assim eu vou ter que caçar paciente que não é nada fácil, né? Se eu não sou rico e não podia consulta online, o que eu vou fazer? Eu vou atender em loco, mas aí como que eu vou me deslocar? Então eu vou de metrô e como que eu vou atrás desse cliente? Então, de repente, né, é uma profissão que não te prepara para o dia de amanhã. Então é lindo, eu nunca vi alguém que fez nutrição, eu fiz nutrição porque eu quero ganhar dinheiro, todo mundo fez por propósito, todo mundo fez por amor. Então é muito triste você ver depois a pessoa se tornar e falar assim, por que eu fiz isso, Ana? E agora, você vê, assim, coisas que a gente viu aqui, tá? Pessoas que a gente tirou dessa situação. E agora, você é Uber, você é vendedor de loja, você... qualquer outra coisa que não nutricionista mesmo gostando da profissão. Foi isso que a gente enxergou. E a gente, do outro lado, vem numa demanda gigantesca de várias áreas e tudo que eu falei aqui da parte de seguro, por exemplo, uma demanda global por prevenção, uma demanda global por uma melhora da alimentação. E a gente estabelecendo um valor mínimo de consulta, e a gente estabelecendo que não podia ser online, a gente, né, tipo, a profissão estabelecendo tudo isso, eu falo, cara, puta tiro no pé. Porque se eu faço isso, eu faço com que você tenha menos pacientes. Sabe, quem que é a maioria do país? Não é classe A e B. Não é, então não é quem a gente deveria atender. Então você tem de um lado nutricionistas que
não fazem parte dessa classe e pacientes que não fazem parte dessa classe, e o sonho do nutricionista é ter um consultório onde ele cobra R$500. O que não faz muito sentido. Não faz né? sentido, é um Porque funil que nunca, sabe, um monte vai ser perdido no caminho. Então é aí que a gente olha e fala, putz, tem alguma coisa errada aí como isso foi construído também. precisa passar, né? E aí, qual, assim, a sua maior expectativa com o N2B Academy? A minha expectativa é que a gente democratize a nutrição também para o profissional. Tá. Então, que o nutricionista entenda que não precise ir direto para uma pós, que não tenha medo de atender, que a gente possa auxiliar com tudo que a gente conhece de protocolo e de orientação aqui. A gente já fez mais de 100 mil consultas, fora o que a gente fez antes no presencial, que nem está nessa conta. A gente desenvolveu muito conhecimento, muito conhecimento. Meu marido brinca e fala, você é nutricionista? Porque eu sempre dou pitaco na alimentação das pessoas, de tanto que eu vi, né? Então, a minha expectativa é que o nutricionista enxergue a profissão dele de outra forma, que ele não tenha medo de executar e de colocar estratégias diferentes, que foi o que a gente fez, é o que eu falei, foi estratégia de execução. Então, não sei qual estratégia seguir, o N2B Academy ensina a execução, aí vai depender do nutricionista. Então, é só colocar o que a gente quer ensinar aqui, é só colocar em prática, cara, não tem como dar errado. E para finalizar, qual dica você dá para quem está entrando no mercado da nutrição agora? O que você acha, assim, que é mais importante para o nutricionista mesmo? Para quem está entrando na faculdade, para quem está saindo? Então, para quem tem amor pela profissão, mas que agora, assistindo a gente, vai já começar a pensar nesses obstáculos. Eu acho que o importante é pensar quem você quer atender. E por que a profissão existe, para quem que a profissão vai fazer mais diferença. Se a gente sonhar em ser um nutricionista que vai atender famoso, você escolhe a profissão errada. Porque o famoso não precisa de você. Então a gente precisa atender o pessoal que não tem a menor noção sobre alimentação. O pessoal que assim, eu tenho um nenê de 1 ano. E aí eu vejo o quanto é importante a alimentação nesse começo. E a gente sabe que cada escolha que a gente faz no começo da vida tem um impacto para sempre no desenvolvimento inteiro daquele ser humano. Então, se a gente conseguisse, sabe, mudar aos poucos a alimentação das famílias, que são as famílias que não teriam acesso a isso, é assim que a gente vai mudar o mundo, é assim que a gente vai mudar o comportamento alimentar de um país inteiro. Não é com a blogueira, por mais influenciadora que ela seja. Então, quando você entende que a sua profissão faz sentido no volume, e aí a gente ensina estratégia para você chegar no volume, e não no valor da consulta, e não nos seus amigos do seu círculo da rede social, aí a sua profissão faz sentido de verdade. É realmente tornar a nutrição fácil e acessível, mostrar que não precisa ter nuts todos os dias, as mais caríssimas, e nem os alimentos mais caros do mercado, né? Exato. Perfeito, Lu, muito obrigada. E pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se inspirado, assim como a gente aqui na N2B se inspira todos os dias a fazer o melhor. Até o próximo episódio, um beijão e tchau, tchau!